Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu quero fazer a meditação em outro salmo atribuído a Davi, que é o Salmo 25. Vamos dar uma olhada nesse salmo, então? Ele diz assim: Ó Senhor, a Ti entrego minha vida, confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Quer dizer, aqui já ele começa entregando a vida dele a Deus, né? E através desse entregar a vida a Deus, então ele pede que ele possa ter uma vida digna, que ele não seja envergonhado nem pelos inimigos, nem de outra maneira qualquer que seja. E isso está muito vinculado, né, à ideia de você não ser envergonhado e de entregar a vida a Deus, está vinculado àquilo que ele vai dizer depois, que é o quê? Tem um jeito certo de andar para quem entrega a vida a Deus e para quem quer andar nessa dimensão do caminho divino. Tem um jeito certo de andar. E ele diz então, versículo 4, Mostra-me o caminho certo, Senhor, e ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho esperança todo dia. Quer dizer, ele pede para aprender a caminhar nessa senda correta, nesse caminho correto. Não é algo que você sai fazendo de uma maneira plena de cara, assim, você tem que aprender a caminhar, e esse aprender a caminhar inclui muitos erros, inclui muitos pecados, inclui, né, o próprio Davi teve essa experiência várias vezes, né, algumas coisas horrorosas que ele fez, e que depois ele se arrependeu. Né? E é por isso, então, ele continua dizendo, né, versículo 6, Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Quer dizer, quando eu me proponho a caminhar com Deus e buscar essa santidade, esse caminho certo, eu tenho que sempre pedir a Deus também para se lembrar do que? Do seu próprio amor e da sua própria compaixão, porque eu vou errar muito, né? Vai ter momentos terríveis nesse caminho, em que eu vou precisar, sim, do perdão e da compaixão de Deus. Versículo 7. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, Senhor. Quer dizer, quando Deus olhar para mim, eu andando junto com Ele, eu tenho que sempre confiar que Ele vai lembrar, Ele vai olhar para mim por meio dos seus olhos do amor, os olhos do amor de Deus e da compaixão de Deus, porque de outro jeito não tem como eu caminhar com Ele, porque eu vou ter que pedir perdão muitas vezes. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. Quer dizer, o Senhor, ele é bom, ele é justo. A justiça de Deus é justamente isso. Não é que ele fica cobrando de mim o tempo todo, mas porque ele olha a mim a partir da sua compaixão. Essa é a justiça de Deus. É a partir do amor dele que ele olha para mim. E é por isso que ele me conduz, então, o quê? Com amor e fidelidade, porque é o amor perdoador, é o olho do perdão que está diante de mim. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Quer dizer, a multidão dos meus pecados serão perdoados por quê? Não por minha causa, mas por causa do amor de Deus. E é ali que eu firmo a minha confiança. Quem são os que temem ao Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Quer dizer, temer a Deus, temer, andar com Deus é isso, é aceitar que Ele mostre o caminho para daí seguir. E muitas vezes vamos errar, muitas vezes vamos cair, mas Ele vai estar sempre apontando de novo o lugar certo. Viverão em prosperidade, seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem, Ele lhes ensina a sua aliança. Quer dizer, essa amizade de Deus que vai nos ensinando no caminho. Não é o ponto de chegada tanto que importa, mas é o caminho dele que está nos conduzindo. E é um caminho trilhado na dificuldade também. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Quer dizer, estou caminhando e olhando lá adiante, olhando para Deus, olhando para Ele. E aí, se tiver pedras no caminho, se tiverem tropeços, é Ele que vai me livrar.
Não preciso ficar olhando para o chão, para as pedras e para os tropeços e para os pecados, para os problemas. Eu olho para Deus e aí eu sigo caminhando. Então, com a certeza de que Ele não vai deixar eu tropeçar. O olho está lá na chegada. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Né? Mesmo nessa dificuldade, nesse medo de se sentir sozinho, Deus vai olhar. Meus problemas só aumentam, livra-me de toda a minha angústia. Quer dizer, esse caminhar com Deus, ele não vai ser simples e nem fácil, vai ser difícil. Atenta para a minha dor e para o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. E aí que está a questão também. A gente leva essa questão do pecado, a gente leva esse problema do pecado a Deus não com leviandade. Eles nos causam dor, eles nos causam mal. E a gente se arrepende, isso dói, a gente chora isso, né? E a gente pede esse perdão, né? E aí segue, vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam, porque quando nós pecamos sempre tem alguém apontando para o nosso pecado, né? Tem muita gente fazendo o papel de Satanás de acusador, que não é a profecia que chama ao arrependimento, mas é o dedo apontado, acusando, olha, você é um safado, né, você não presta, e aí nós sentimos todo este ódio quando pecamos. Né, então ele pede esse perdão, olha, Deus me protege também desses. Protege minha vida e livra-me, não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho a minha esperança. Quer dizer, que eu possa ser íntegro, que eu possa ser reto, né, que eu possa responder com arrependimento e possa responder com uma vida digna e reta diante de Deus, na esperança de que Deus está me moldando e está me transformando ao longo da minha vida. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Né? E aí esse clamor por todo o povo de Deus, que Deus esteja nos resgatando das nossas angústias, que muitas vezes são por causa do nosso próprio pecado, e que a gente aprenda a andar, né, nessa sinceridade com Deus, com este Deus que está nos conduzindo, nos levando a aprender a viver dignamente nessa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.